Agora nós estamos aqui na cidade de Davi, Ir David. Há 3.000 anos atrás viveu Davi, que foi o grande rei de Israel. E a visita nesse lugar, um lugar histórico, é possível hoje graças ao trabalho dos arqueólogos de Israel, que descobriram grandes achados do povo judeu de 3.000 anos atrás. Nesse lugar, aqui em Ir Davi, na cidade de Davi, junto à entrada da cidade santa de Jerusalém, nós vamos visitar hoje alguns pontos históricos para o povo judeu. Por exemplo, a fonte de Gihon, onde o rei Salomão foi ungido rei sobre o povo judeu. E também, na sequência da fonte de Gihon, nós vamos adentrar ao túnel feito pelo rei Ezequias há 2.700 anos atrás. Andar pelo túnel de Ezequias e andar pela fonte de Gihon é participar da história do povo judeu. Bem aqui, nesse lugar, era a cidade de Davi. Davi habitava no seu palácio nesse lugar. E foi daqui, do palácio de Davi, que ele olhou para a Eira de Araúna, aqui ao fundo, onde é o Monte Moriá. E ele desejou construir ali um templo para Deus. Davi então comprou a Eira de Araúna, porque ele dizia, ainda que Araúna tivesse lhe oferecido gratuitamente o lugar, inclusive animais para serem sacrificados, Davi fala, eu não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Então Davi comprou o Monte Moriá, a Eira de Araúna. Monte Moriá, aliás, o mesmo lugar onde o patriarca Abraão sacrificou seu filho Isaque a Deus. E nesse mesmo monte foi erguido posteriormente, então, por Salomão, o primeiro templo, depois destruído pelos babilônios com Nabucodonosor, mas posteriormente, depois de 70 anos, no retorno do cativeiro babilônico com Esdras e Neemias liderando o povo judeu, Israel então começou um longo trabalho para reconstruir o templo, o segundo templo, no mesmo lugar, no mesmo Monte Moriá. É verdade que no ano 70 o templo foi novamente destruído pelos romanos, mas nós aguardamos o dia em que o Mashiach virá, o Messias virá, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está aqui, de frente de Jerusalém, para iniciar o seu governo sobre toda a terra, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Davi soube escolher o lugar perfeito para a adoração ao Deus de Israel. E agora então nós começamos a nossa descida aqui na cidade de Davi, rumo ao túnel de Ezequias, um túnel subterrâneo. Mas a primeira parada é a fonte de Gihon. Se você lê o livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 31 até o 34, fala ali da consagração, da unção de Salomão como rei de Israel. E é nesse lugar, logo aqui abaixo, de onde nós estamos, na fonte de Gihon, que o rei Salomão foi ungido rei do povo judeu, para posteriormente o próprio rei Salomão construir na Eira de Araúna, comprada por Davi, o primeiro templo sagrado ao Deus de Israel, substituindo o tabernáculo, a tenda provisória que foi construída nos dias de Moshe, mas séculos mais tarde então, Salomão erguendo o templo aqui em Jerusalém. Quando nós lemos a Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, nós temos narrado como o rei Ezequias protegeu a cidade de Jerusalém contra Senaqueribe e os assírios, construindo um túnel
E isso aconteceu no ano 701 antes da Era Comum, 2.700 anos atrás. Deus, usando da sabedoria dos seus homens, o rei Ezequias e o seu exército construíram um túnel nesse lugar. O túnel, ele tem pouco mais de 500 metros de comprimento, de extensão. Ele é, hoje, para os turistas, para cruzar esse túnel, a gente gasta cerca de 30 minutos. Mas o mais importante desse túnel, o mais importante de narrar essa história, é ver a mão de Deus. Porque os homens que começaram de um lado da montanha e outros do outro lado, sem GPS, sem nenhum dado, e começaram a escavar por baixo da montanha. E escavando, um da esquerda e o outro da direita, eles se encontraram no meio do caminho. E o mais incrível de tudo é que havia um desnível de apenas 30 centímetros entre a parte mais baixa e a parte mais alta do túnel. Isso é a mão de Deus para proteger o seu povo. Assim como as muralhas protegiam por cima, o túnel protegia o povo de Israel com as águas, porque Senaqueribe sabia que se as águas fossem impedidas de entrar na cidade, se os judeus não tivessem acesso às águas, logo eles estariam se rendendo. Mas o rei Ezequias, com sua sabedoria e com seus conselheiros, construiu um túnel e as águas abasteciam ao povo judeu sem que o exército de Senaqueribe pudesse alcançá-los. E quando a gente lê essa história, a gente vê a vitória do povo de Deus. Deus continuando a dar a vitória desde os dias de Moisés até os dias do rei Ezequias e até os nossos dias. Deus protegendo e dando vitória ao seu povo. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 32 em diante, nos diz assim: E disse o rei Davi: Chamai-me a Sadoc, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaiá, filho de Jeoiada. E eles se apresentaram ao rei. E disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar seu filho Salomão na minha mula, e levai-o à fonte de Gihon. Sadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E então tocareis o chofar, a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! E eles subiram à fonte de Gihon e chegaram nesse lugar, na fonte de Gihon. E aqui o rei Salomão foi ungido rei de Israel. Andar sobre esses lugares é andar sobre lugares históricos. E estar aqui na cidade de Davi e estar exatamente no lugar onde Salomão foi ungido rei de Israel é poder experimentar um pouquinho da história milenar do povo judeu. Este lugar, a fonte de Gihon, é o lugar onde os reis de Judá eram ungidos. Aqui, Salomão, como diz nessa placa, foi ungido rei de Israel. Da descendência de Davi, Salomão foi ungido rei, e da descendência de Davi, o Mashiach, o leão da tribo de Judá, também governará sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre toda a terra. Isso é o que nos diz o profeta Isaías: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Chegamos finalmente à entrada do túnel de Ezequias, a entrada das águas. Aqui, essa placa traz algumas informações básicas para nós. Por exemplo, o túnel tem 533 metros de extensão. O passeio por ele dura cerca de 40 minutos, dependendo das pessoas, né? Normalmente eu falo 30 minutos, mas pode durar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do ritmo do seu grupo. 40 minutos de jornada por um túnel de 533 metros. E ao sair, nós damos de cara com o tanque de Siloé. Lugar histórico no Novo Testamento fala acerca da cura de um cego junto ao tanque de Siloé. Vamos então conhecer o túnel de Ezequias e andar por uma história de 2.700 anos atrás.
Estamos aqui andando pelo túnel do rei Ezequias já há vários minutos, mas certamente inesquecível na memória de todos aqueles que têm o privilégio e a oportunidade de estarem aqui e andarem pelo túnel erguido ou construído nos dias do rei Ezequias há 2.700 anos atrás. Chegando ao fim do túnel, nós vemos aqui essa placa com escritos originais dos dias da construção do túnel. E aqui acima, você está no lugar onde a inscrição de Shiló foi encontrada há aproximadamente 2.700 anos atrás, na época do rei Ezequias. Essa é a placa com a inscrição encontrada há 2.700 anos atrás. Original. Mais uma prova da história do povo de Israel. Original. Descalço? E ao sairmos, nós chegamos na fonte que dá acesso ao tanque de Siloé. A Bíblia nos fala, no Evangelho de João, no capítulo 9, acerca da cura de um cego de nascença. Ele não foi curado por Jesus aqui no tanque de Siloé, mas foi aqui que Yeshua mandou que o cego viesse se banhar. João capítulo 9, a partir do versículo 1, nos diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. As pessoas não acreditavam no milagre de Jesus ter curado um cego de nascença. Mas um detalhe importante dessa história é que Yeshua não estava aqui no tanque de Siloé, nem tampouco o cego, mas quando ele cuspiu na terra e fez o lodo e passou nos olhos do cego, ele falou: Vai e lava-te no tanque de Siloé, faz a imersão no tanque de Siloé, o mikveh no tanque de Siloé. E o cego veio até esse tanque, fez a imersão no mikveh e saiu curado e enxergando. Muitas vezes Deus coloca diante de nós a oportunidade de recebermos milagres, mas quando Ele fala para cada um de nós: Vai e lava-te no tanque de Siloé, quem são aqueles que estão dispostos a de fato se purificarem para serem curados por Deus? Muitas vezes as pessoas deixam a oportunidade passar na vida delas, porque se recusam a entrar nas águas quando o Mashiach fala para elas: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Hoje já não temos mais o tanque de Siloé, mas Deus permite a nós ainda as águas que possam nos purificar através do mikveh, através da imersão no batismo, reconhecendo Yeshua como nosso Mashiach e aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é capaz de curar o cego. Ainda que muitas pessoas digam: Não, não é ele, mas o cego, o ex-cego, diz: Sou eu. E Yeshua fala para nós que nós temos a oportunidade de sermos curados. E ainda assim, as pessoas podem olhar e ver para o nosso passado, quem sabe quando éramos cegos, não conhecíamos as palavras de Deus, não conhecíamos as palavras da Bíblia. Hoje nós podemos enxergar através do Mashiach. E as pessoas continuam a dizer: será que é aquele do passado que era cego, mas que hoje enxerga? E hoje nós temos a oportunidade, através do Mashiach, de enxergarmos. Basta você ter coragem de entrar
no tanque e se purificar através do Mashiach.